Todo mundo já deve ter passado por, aquela situação bem comum de estar numa sala de aula. Ou numa daquelas reuniões de treinamento intermináveis, né? Nossa, sim, aquela reunião insuportável, apenas torcendo para o relógio andar logo e, enfim, o sinal tocar ou alguém encerrar a chamada. É uma experiência quase universal. O tempo parece que congela. Exato. Mas, e se a culpa por esse tédio todo não for de quem está ali sentado na cadeira tentando aprender? E se a culpa for de, toda a estrutura de como a gente foi ensinado a consumir conhecimento? Essa é a grande questão. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a nossa imersão tem uma missão bem clara: repensar radicalmente a educação e o aprendizado contínuo. Uhum. E a gente vai usar como base os textos de um clássico, o livro O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender, do renomado educador, psicanalista e escritor Rubem Alves. Olha, é um tema que, sinceramente, não poderia ser mais atual para a gente discutir. Com certeza. Nós temos em mãos um material que combina crônicas, assim, extremamente reflexivas e provocativas, com um relato muito prático de uma instituição inovadora em Portugal. A famosa Escola da Ponte. Exatamente, a Escola da Ponte. E o grande valor dessa nossa conversa de hoje é justamente tirar a poeira das nossas certezas sobre como o cérebro humano adquire conhecimento. A gente vive numa era de sobrecarga de informações, né? Total. E nesse cenário, o aprendizado acaba sendo muito mecânico. É tudo muito voltado para passar numa prova ou, sei lá, bater metas corporativas. Engolir conteúdo, basicamente. Isso. O que o Rubem Alves faz e o que a Escola da Ponte executa ali no dia a dia é subverter completamente essa lógica industrial. Eles provam que aquele aprendizado forçado é ineficiente. O verdadeiro motor cognitivo de fato é a curiosidade genuína. Certo, vamos desempacotar isso, porque a premissa fundamental do texto é justamente sobre o que é, na essência, essa curiosidade. O autor usa uma memória pessoal muito boa para ilustrar. Ele conta que estava em casa, construindo umas estantes de madeira. Cheio de ferramentas espalhadas, imagino. Cheio, serrote, trena, prego. E aí a filha da faxineira, uma menina de 7 anos chamada Dineia, simplesmente colou nele. Criança adora uma novidade. Pois é, mas em vez de ficar com a mãe ou brincar com alguma outra coisa, ela ficou absolutamente fascinada por aquilo. Pelos números da trena, pelos centímetros, pela furadeira, ela fazia uma pergunta atrás da outra. Uma metralhadora de perguntas. Bem isso. E o autor define essa fascinação não com aquele jargão pedagógico chato, mas como uma irresistível coceira que dá nas ideias. A menina só queria curar essa coceira. Eu acho genial essa expressão, coceira nas ideias. Sim. E isso levanta um ponto crucial sobre como a gente acaba perdendo essa característica ao crescer, né? Sem dúvida. A análise que ele faz a partir dessa coceira dialoga diretamente com a filosofia clássica. Ele traz uma correção muito perspicaz para um pensamento famoso. Qual pensamento? Aquele de Aristóteles. Na abertura da Metafísica, o Aristóteles afirma que todos os homens têm, por natureza, um desejo de conhecer. É uma frase bem conhecida. Sim, mas o Rubem Alves olha para a sociedade adulta, olha para o nosso sistema de ensino e diz, olha, Aristóteles foi impreciso. Ousado corrigir Aristóteles, hein? Os homens, enquanto crianças, têm por natureza esse desejo. Enquanto crianças. Isso muda tudo. Muda completamente. Porque a criança enxerga o mundo sem aquela formatação utilitarista. Para ela, o ambiente é um enigma a ser resolvido. Nós, como adultos, acabamos formatados por um modelo de ensino que é, na verdade, herdeiro da Revolução Industrial. Aquela coisa de criar peças padronizadas para o mercado. Exato. O modelo foca em criar mão de obra. Ele nos ensina a parar de fazer perguntas e a simplesmente aceitar aquelas respostas que já vêm empacotadas. A fascinação natural é meio que deformada pelo sistema. É uma formatação que esmaga o desejo de aprender. Tem uma citação da poeta Adélia Prado no material que resume tudo perfeitamente. Ela diz: "Não quero faca nem queijo, quero é fome." Perfeito. A metáfora da fome é central aqui. O aprendizado não começa com o conteúdo, que seria o queijo. Ele começa com o desejo, com a fome.
Se não tem apetite, o aprendizado é um banquete inútil. É oferecer comida para quem já está empanturrado. Não adianta. E isso me lembra muito a história da maquininha de roubar pitangas, que o autor relata da infância dele. Ele queria muito comer umas pitangas que estavam do outro lado do muro, na árvore do vizinho. Quem nunca, né? Pois é, só que o desejo de comer a fruta gerou um problema. E o problema ligou a máquina de pensar. Ele não sabia nada sobre física, mas a vontade fez ele amarrar uma lata numa vara de bambu para conseguir apanhar as pitangas. O que é fascinante aqui é entender a lição por trás desse bambu com lata. Se o vizinho simplesmente entregasse as pitangas prontas, lavadinhas na mão do menino, a tal da máquina de pensar sequer teria sido acionada. Ele não ia precisar inventar nada. Exatamente. O pensamento é a ponte que o corpo constrói para chegar ao objeto de desejo. E quando a gente traz isso para a educação, vemos que ensinar respostas antes mesmo que existam perguntas acaba abortando o pensamento. Quando o sistema entrega mastigado, a mente não precisa trabalhar. Mas eu confesso que, ouvindo isso, bate um certo ceticismo sobre a prática. Porque a estrutura tradicional de escola faz exatamente o oposto, forçando a barra o tempo todo. É um descompasso total. Tem aquele ditado popular citado na obra sobre o cavalo e o ribeirão. É fácil levar a égua até a água, mas é impossível obrigar o bicho a beber se ele não tiver com sede. É a mesma coisa que obrigar alunos a irem para a escola para aprender o que eles não querem. E a tragédia disso não afeta só quem está sentado na carteira. Afeta quem está lá na frente também, os professores. O experimento do José Pacheco com as perguntas, né? Isso mesmo. O educador José Pacheco conduziu um experimento revelador. Ele pediu para um grupo de crianças escrever as perguntas que elas tinham na cabeça. E o que veio foi uma explosão existencial. Tipo o quê? Coisas enormes. Como surgiu o Big Bang, por que o céu é azul, quem inventou a língua portuguesa. Aquela curiosidade sem filtro nenhum. Exato. Logo depois, ele convidou os professores a fazerem o mesmo exercício. E o contraste foi chocante. Eu imagino. O que os professores perguntaram? Eles se limitaram estritamente aos conteúdos das disciplinas deles. O professor de geografia perguntou sobre acidentes geográficos, o de português sobre regras de gramática. Nossa, ficaram presos na própria caixinha. Se conectarmos isso ao cenário geral, demonstra como a instituição escola ensinou esses profissionais a beberem água apenas de um ribeirão muito específico e conhecido. Eles perderam a curiosidade por águas novas. Isso fica muito evidente na observação que o próprio Rubem Alves traz das viagens de trem dele. Ele viajava muito com professores e o assunto era sempre o mesmo. Salários, burocracia, dias de férias, os programas curriculares. Nunca sobre o motivo de estarem ali. Exatamente. Ele nota que eles nunca falavam sobre os alunos de carne e osso. O sujeito do aprendizado simplesmente não existia nas conversas. É uma ausência gritante. E não é só no trem. Tem um dado no material que cita uma tese de doutorado analisando atas de reuniões escolares. E o que descobriram nessas atas? Que os alunos só são mencionados, documentados oficialmente, quando causam algum problema disciplinar. Meu Deus, eles são reduzidos a um problema. Sim, e no ensino superior não melhora. Tem uma crítica fortíssima à cultura universitária do publicar ou perecer, o famoso publish or perish. Aquela pressão para produzir artigo o tempo todo. Essa mesma. Isso acaba transformando o aluno que precisa de atenção em um obstáculo. Ele atrasa a pesquisa do professor. A estrutura inteira afasta o mestre do aprendiz. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Porque se a estrutura burocrática falha em conectar as pessoas, o que é que funciona de verdade? A resposta do texto é o afeto. O afeto move o aprendizado. Aprender pelo amor, não pela dor. Exato. Tem a história do filme Assédio Sexual citada no texto. O amor faz um pianista clássico purista aprender a tocar e gostar de música africana. E na via inversa, a estudante africana aprende a gostar de música clássica europeia. Tudo por causa da conexão afetiva entre eles. Aprender porque amo. E a psicanálise explica isso muito bem. Quando a gente ama ou admira um mestre, aprender o que ele ensina é uma forma de estar com ele. O que nos leva à história incrível da Dona Clotilde. Essa parte do texto é muito peculiar. Demais.
A dona Clotilde era uma professora que amamentava o filho lá na sala de aula mesmo, na frente de todo mundo. E os meninos ficavam fascinados com ela, né? O fascínio se traduzia em atitudes muito curiosas. Eles brigavam para ver quem ia carregar a pasta dela no caminho de casa. E também compravam aquele doce, o mata-fome. Isso, o doce que era vendido pelo pai da dona Clotilde. E a análise psicanalítica no texto chama isso de metonímia. A metonimia é quando a gente toma a parte pelo todo. Como assim na prática? Comer o doce do pai dela ou carregar a pasta eram formas de acessar a própria dona Clotilde. O desejo pelos objetos ao redor dela era um reflexo do afeto que sentiam por ela. E a matéria que ela ensinava vinha junto nesse pacote afetivo. Faz todo sentido. Tem também a menção ao professor de literatura, o Leônidas Sobrinho Porto. Ele ensinava com uma paixão tão grande que simplesmente contagiava os alunos. O entusiasmo dele era o motor do aprendizado da turma. A paixão é contagiante. E, junto com o afeto, vem outro motor muito poderoso que o texto aborda. O desafio, o brincar. Mas não aquele brincar mastigado. O texto faz uma crítica aos brinquedos do professor Pardal, aquele personagem dos quadrinhos que inventava brinquedos infalíveis. A pipa que nunca caía, ou o peão que não parava de rodar. Brinquedos perfeitos são chatos. Exato, dão sempre certo e perdem a graça rápido demais, porque não exigem nada. Um verdadeiro brinquedo, e aí expandindo para o conhecimento, precisa ser um desafio à inteligência ou ao corpo. O texto dá uns exemplos ótimos disso. Sim, tentar descascar uma laranja inteira sem quebrar a casca. Ou então escalar uma montanha como a Aconcagua. E traz isso para a ciência também. Como Kepler e Galileu. Perfeito. Kepler, Galileu, Mendel. Eles não estavam preenchendo planilhas burocráticas. Eles estavam brincando seriamente com os enigmas da natureza. Era um quebra-cabeça para eles. E a grande função de um educador não é entregar o caminho reto, é entortar a matéria. Fazê-la virar um obstáculo, um desafio estimulante, que provoque aquela coceira nas ideias. Agora, saindo da teoria e indo para a prática real. Toda essa desconstrução ganha vida quando chegamos no relato sobre a Escola da Ponte. É aí que o conceito pisa no chão da sala de aula. O Rubem Alves foi a Portugal a convite do Adhemar Ferreira dos Santos para conhecer a escola. E a chegada já é um choque de realidade. A recepção dele é maravilhosa. Ele chega esperando aquela pompa oficial, mas o José Pacheco, que por sinal recusa o título de diretor, faz algo impensável numa escola tradicional. Ele chama uma aluna de 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos. E pede para essa criança guiar o visitante estrangeiro e explicar como a escola funciona. E ele vira as costas e vai embora. É uma demonstração imediata de confiança absoluta nos alunos. E o que essa menina descreve é desconstrução total da escola como a gente conhece. É quase difícil de acreditar. Ela explica que lá não tem turmas separadas por idade. Sem divisões arbitrárias. Não tem lousa. Não tem giz, não bate o sinal para o recreio e, pasmem, não tem provas. E as pessoas logo pensam, nossa, deve ser uma bagunça completa. Pois é, mas não é. Os alunos formam grupos de interesse, eles escolhem o tema que querem investigar e só então convidam um professor para atuar como assessor daquele grupo. Isso transforma completamente o papel do educador. Ele deixa de ser o detentor inquestionável do saber lá na frente passando matéria e se torna um aprendiz em conjunto. Ele vai investigar com os alunos. É um ambiente impressionante. Crianças de várias idades dividindo o mesmo espaço físico em harmonia. Tem música clássica tocando baixinho ao fundo. E a integração é real, incluindo alunos com síndrome de Down participando de tudo organicamente. Tem uma cena no relato que ilustra bem isso. Uma aluna pequena escrevendo um dicionário com palavras difíceis para ajudar alunos ainda mais novos a entenderem os textos. Ninguém mandou ela fazer isso. É a comunidade funcionando. E isso nos leva aos murais, que são uma sacada genial de gestão colaborativa. Os murais já ajudam, né? Isso. Nos corredores da Escola da Ponte, existem murais com os dizeres "preciso que me ajudem em" e outro com "posso ajudar em". Nossa, muito simples e direto. Sim. Se alguém está com dificuldade em matemática, coloca o nome ali. Outro aluno que domina o assunto vê e se oferece para ajudar. Isso cria uma rede orgânica de solidariedade. Em vez daquela competição por notas. E o mais interessante é que ensinar a um colega é uma das melhores formas de avaliação natural.
Você só consegue explicar algo se realmente tiver assimilado aquele conhecimento. Isso levanta uma questão importante. Como é que fica a disciplina num lugar com tanta liberdade? Porque onde tem muita gente, fatalmente tem conflito? E eles passaram por um processo de evolução até nisso. Antes, eles tinham o que chamavam de tribunal de alunos para resolver as infrações. As próprias crianças julgavam as outras. Exato. Mas aí teve um caso muito marcante que mudou tudo. Um aluno com histórico bem violento estava sendo julgado. O clima devia estar pesado. Muito. A acusação foi impecável. Levantaram todas as provas, tudo direitinho, copiando o rigor dos tribunais de adultos. Estava pronto para ser condenado. E o que aconteceu? O aluno que atuava como advogado de defesa não tentou negar os fatos. Ele mudou a perspectiva. Ele fez um apelo emocional fortíssimo à comunidade. Qual foi o argumento dele? Ele lembrou a todos sobre os valores da escola: amor, compreensão, solidariedade. E lançou a pergunta de ouro. Se todos sabiam que o colega estava passando por dificuldades graves, o que a comunidade fez para ajudá-lo antes de querer puni-lo? Uau! Isso joga a responsabilidade de volta para todo mundo ali presente. Exato. Ele desarmou o sistema punitivo. O tribunal de alunos não resistiu a essa lógica de cuidado coletivo e acabou ali mesmo. E o que entrou no lugar? Eles criaram uma comissão de ajuda. A lógica deixou de ser quem errou e como vamos castigar, para quem está sofrendo e como podemos apoiar. É uma mudança de paradigma profunda. Então, o que tudo isso significa para a gente? Para quem está acompanhando essa conversa agora e talvez já tenha saído da escola faz tempo. Significa muito. Independentemente da idade, da profissão, nós somos aprendizes constantes na vida. As lições do Rubem Alves e da Escola da Ponte mostram que o segredo para dominar um assunto ou para ter ideias valiosas e não sucumbir à sobrecarga de informação é resgatar aquela fome. A fome pelo conhecimento. Sem o desejo genuíno, a vontade real de entender, o conhecimento volta a ser só aquele banquete servido para quem não tem o menor apetite. A gente precisa procurar a nossa coceira nas ideias. É uma constatação libertadora. O sistema tradicional passou décadas nos treinando, dia após dia, para responder a perguntas que nós nunca fizemos. Decorar respostas prontas. Isso, gastando uma energia enorme. E a provocação que a gente pode deixar para quem está refletindo junto com a gente hoje é: e se a partir de amanhã a dedicação fosse apenas para perseguir as respostas daquelas perguntas que realmente despertam curiosidade? Aquelas que dão aquela irresistível coceira nas ideias. Como isso transformaria a forma como conduzimos o trabalho, os projetos pessoais, os estudos? Como mudaria a forma de ver o mundo ao nosso redor? É de fato uma reflexão para levar para a vida e mudar a rota se for preciso. E assim chegamos ao fim da nossa imersão. Um papo denso, mas muito necessário para acordar a nossa vontade de aprender. Foi excelente. Continue investigando. Um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Mantenham a curiosidade viva e até a nossa próxima análise detalhada. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.